Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos iniciar o quadro Pergunte ao Mordomo, onde vocês deixaram suas perguntas lá no nosso Instagram, sobreira.fabio, e eu vou responder aqui para vocês a todas as perguntas que vocês mandaram. Fiquem à vontade para poder mandar mais perguntas lá, responder aqui nos comentários o que vocês gostariam que nós respondêssemos. Será um prazer. E não esquece também de já curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e de se inscrever no canal, porque aqui é muita informação que nós servimos para vocês todos os dias. Vamos lá, a primeira pergunta do mordomo. Quais são os principais benefícios de investir em fundos imobiliários? Bem, fundos imobiliários são uma excelente forma de você começar a investir na renda variável. Lembra aquele seu tiozão do terreno que sempre falou você, invista em imóveis, meu filho? Fundo imobiliário é isso. Invista em imóveis, invista em terra. Você pode investir nos melhores imóveis do país através destes fundos e ganhar dividendos, ganhar aluguéis, muito provavelmente muito melhores do que você conseguiria ganhar por aí, já que você tem uma administração profissional e excelentes imóveis, multi-inquilinos, e você, em vez de precisar de 100, 200, 300 mil reais, vai precisar de apenas 10 reais para começar a investir. E o melhor de tudo, pessoal, não conta para ninguém, os dividendos são isentos de imposto de renda, não tem nada melhor do que isso. Próxima pergunta, devo pagar 10% para o mordomo? Não, na verdade não. Não precisa. Você só precisa deixar o seu like, curtir, comentar e recomendar nosso canal para seus amigos. Já está pago. Próxima pergunta. GGBR4 está no preço teto para inserir na carteira previdenciária? Bem, eu gosto de GGBR4, Gerdau é o ticker do GGBR4 e a gente entende que as commodities ainda estão em um bom momento. Vale, Usiminas, algumas empresas ainda estão num preço caindo, aí está meio difícil, mas a Gerdau não caiu muito. E aí ela está meio que segurando. E ela é uma boa empresa, por assim dizer, e a gente pode esperar aí, que hoje ela está em 25, 26 reais, não sei como é que está hoje, mas ela estava aí nesse preço, pode chegar a 27, 30, que é a sua máxima, 31 mais ou menos, e aí talvez decolar novamente. Basta saber se você tem estômago para isso, não adianta, eu sempre falo aqui, ser mão de alface, o negócio cai, você vai vender, aí não vai adiantar nada. Tem que saber investir em boas empresas e esperar o tempo certo para entrar, o tempo certo para sair, se é isso que você quer fazer, se é o trade que você gosta de investir. Próxima pergunta, quais são os diferentes tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado? Bem, nós temos dois tipos principais, os fundos de papel e os fundos de tijolo. Parece até aquele negócio de pedra, papel e tesoura, né? Mas não é. Fundo de papel é quando você compra fundos que investem em renda fixa. O que eles fazem? Investem em LCI e CRI, principalmente. Aí atrelado a CDI, a IPCA, pré-fixado, não importa. Então você não está comprando imóveis de verdade. Seu tiozão no terreno não ficaria tão feliz assim. Você está emprestando dinheiro para o mercado imobiliário. Já quando você compra fundos de tijolos, aí sim você está investindo em tijolos, investindo em terrenos, em construções, aí pode ser galpões logísticos, escolas, hospitais, cemitérios, seja lá o que for. Você está comprando imóveis de verdade. Aí você pode até chegar lá naquele shopping que você gosta e que você investe, cidade de jardim, seja lá qual for, e você fala que você é dono do shopping. Afinal de contas, você é dono de alguns centímetros quadrados do shopping, alguns metros quadrados do shopping e ganha ali seus centavos, seus reais, os seus milhares ou milhões de reais de dividendo, depende de quanto você tem investido lá, mas é ótimo investir em fundo imobiliário. Próxima pergunta. Quais são os critérios que devo considerar ao escolher um fundo imobiliário para investir? Ótima pergunta. Escolher fundo imobiliário é como escolher um parceiro, como escolher uma comida, como escolher um lugar para viajar, um cinema para ir, um filme para assistir. É difícil pra caramba, porque você tem vários critérios que você tem que pensar antes de escolher. Tem duas formas mais assertivas, uma delas é você olhar a parte qualitativa, a qualidade da gestão, a qualidade do fundo, a qualidade dos imóveis que você está investindo. O que você quer investir? Imóvel baratinho, imóvel mais de luxo? Qual a quantidade de imóvel que o fundo tem? Isso é bem importante. Segundo, quantitativo, você olhar números. Aí você vai lá para os reportes, para os balanços, olha o lucro, olha o que a empresa está reportando, como é que ela está, como é que está a despesa, como é que está a gestão, qual é a taxa de administração, que são quantitativos. Os dois são importantes e você precisa fazer aí um bom balanceamento do que você vai utilizar como técnica para escolher o seu fundo imobiliário.
Próxima pergunta. Quais são os riscos envolvidos nos investimentos em ações? Olha, investir em ações, você deve imaginar que não é nada fácil. É como investir numa empresa. Imagina você comprando a padaria do seu vizinho, do seu cunhado. Como é que você vai avaliar se é bom ou não entrar naquela padaria? Você vai tentar olhar a qualidade do negócio, a gestão, as pessoas que trabalham lá. E isso, novamente, é um aspecto qualitativo. É muito importante. Nós chamamos também de governança. A empresa tem boa governança, ela realmente quer sócio, ela tem ações ON ou PN, tudo isso é importante, está no novo mercado, mas isso não garante nada. No final das contas, você tem que ficar de olho sempre. Já no aspecto quantitativo, novamente, nós precisamos olhar preço sobre lucro, nós precisamos olhar o dividendo, nós precisamos olhar o lucro, a receita, a margem, o ROI, são muitos números. Nós aqui fazemos uma análise bem criteriosa para escolher empresas, não é fácil, mas se você gosta, vai seguindo a gente no canal, porque a gente ensina bastante de como você analisar sozinho as empresas ou optar aí por um relatório como o que a gente tem, ou optar por uma carteira administrada, um consultor que vai te ajudar a escolher as ações. Afinal de contas, você tem que fazer aquilo que você tem tempo para fazer, porque leva tempo para escolher boas ações. Próxima pergunta. Quais são as principais estratégias utilizadas para investir em ações? Muito bom, nós podemos investir em ações através de investir de fato, que é ser um sócio da empresa, ou especular, que não é ser sócio. O que o sócio faz? O sócio compra uma ação e espera os lucros serem transformados em dividendos e ir para o seu bolso, ou a empresa se valorizar para ele vender a empresa. Isso é ser sócio. Especular não é ser sócio. Você vai comprar a ação, tentar comprar o mais baixo possível e vender o mais alto possível, tentando fazer ganhos curtos. Qual é a melhor estratégia? Para o longo prazo, não tenha dúvida, a melhor estratégia é você ser sócio, principalmente aquele buy and hold que tenta comprar a ação e ficar com ela enquanto ela for uma boa ação e estiver distribuindo bons dividendos, gerando bons lucros. Já se você quer coisa mais de curto prazo, ganhar no curto prazo, você provavelmente não vai conseguir, porque é bem difícil ganhar no curto prazo, é muito arriscado, mas se você quiser se arriscar, você pode sim ser um trader. É bem difícil, bem complicado, pouca gente consegue, mas a gente tem aqui vários e vários exemplos onde a gente vê gente ganhando muito dinheiro, mas também perdendo muito dinheiro, porque às vezes se empolga, fica muito eufórico, e aí é a questão do eu vou ganhar dinheiro com trade, o que eu vou fazer com aquele dinheiro? Eu vou investir em outra coisa, eu vou fazer todo um planejamento de risco, não adianta você ficar tentando ganhar, porque aí você vai para o cassino, no cassino você acaba sempre perdendo no final das contas. Então tome muito cuidado quando for fazer trade, principalmente day trade, pessoal, é muito arriscado, muita gente perde muito dinheiro. Se você quiser fazer, é por sua conta e risco. Nós sabemos dos riscos aqui e tentamos evitar ao máximo que você perca dinheiro investindo. Afinal de contas, o que a gente quer é que você ganhe muito dinheiro. Escolhendo boas empresas, a bons preços, como a gente dá várias dicas aqui, o Alexandre pela manhã faz sempre as dicas, as análises técnicas. A análise técnica é importantíssima, mas o trade é um troço muito arriscado, você precisa saber o que está fazendo. Próxima pergunta. Como escolher as melhores ações para investir? Bem, escolher ações é difícil, como eu já falei, fundo imobiliário, ação, tudo é muito difícil escolher. Mas para escolher uma boa ação, você deve olhar os seus números, tanto fundamentalistas, que é principalmente aquela relação onde está olhando o que a empresa faz e quanto que ela consegue de lucro, o que ela investiu no seu patrimônio, o que ela consegue retornar de lucro. E quando a gente fala da parte de preço, olhar o preço, o que a gente quer fazer é qual é a melhor relação, ou qual empresa tem a melhor relação entre o preço e o seu lucro. Ou seja, o que a empresa vende, o quanto ela consegue vender, o quanto que ela consegue ter de lucro e o preço que é pago por isso. Nós queremos empresas baratas. Não adianta você comprar uma empresa boa e cara. E também não adianta comprar uma empresa ruim e barata. Você vai perder dinheiro provavelmente nos dois. O segredo está, e não conta para ninguém, é o segredo que o Warren Buffett geralmente usa, que é comprar boas empresas a bons preços. É assim que você vai conseguir ganhar muito dinheiro na bolsa. Próxima pergunta. O que são dividendos e como eles são distribuídos? Olha, dividendos é você pegar o dinheiro que está lá na sua empresa e distribuir para os sócios. Imagina que você é dono de uma padaria e que essa padaria está dando lucro. Você vai fazer o que com esse lucro? Você vai distribuir os lucros para os sócios, eles vão gastar como eles querem, ou você vai reinvestir esse lucro na padaria para ela crescer e lá no futuro distribuir mais dividendos. Então, quando você escolhe dividendos,
você está escolhendo o agora, o imediato, o que é muito importante se você já está na fase de usufruir, já está na aposentadoria, já está no bem bom, e aí você tem de fato que escolher empresas que paguem bons dividendos. Mas se você ainda quer crescer, ainda está na fase de crescimento, você deve procurar empresas que cresçam e que lá na frente paguem excelentes dividendos. Próxima pergunta. Quais são as vantagens de investir em ações que pagam dividendos? Bem, a vantagem de escolher ações que pagam bons dividendos é principalmente que o dividendo é isento de imposto de renda e aí você não precisa pagar imposto. Ele é isento e aí você consegue botar esse dinheiro no bolso e não se preocupar com isso. Se você vender a ação e ela tiver com lucro, você vai ter que pagar imposto. Nos dividendos não paga imposto, então é sim uma excelente opção em empresas que pagam dividendos por causa disso. É claro, tem muito jeito de você não pagar imposto, mesmo que você venda. Vender, por exemplo, até 20 mil reais por mês não gera imposto. A não ser que você seja uma pessoa mais abastada, que vai vender mais de 20 mil reais por mês para poder viver, você consegue sim também vender suas ações sem pagar nenhum imposto. Fique atento. Próxima pergunta. Como calcular o rendimento por dividendos de uma ação? Boa pergunta. Para saber o quanto de dividend yield a empresa tem, que é o ganho de dividendo, você tem que dividir os dividendos que foram distribuídos nos últimos 12 meses pelo preço da ação. Então, se uma ação, por exemplo, uma empresa distribuiu R$3 de dividendos e ela custa R$30, o dividend yield, adivinha? 10%. Significa que você está botando 10% no bolso pelo preço de hoje. Quanto você pagou nessa empresa? Mas depende, você pode ter pago R$20, pode ter pago R$15, e aí você está ganhando até mais de 10% pelo preço que você pagou, e esse deveria ser o critério, mas não é o critério que o mercado usa. O mercado pega pelo valor de hoje, e ele diz o seguinte: se eu comprar essa empresa hoje a 30 e ela continuar distribuindo 3 dividendos, eu vou ter 10% de dividend yield, o que não necessariamente vai acontecer. Tome cuidado, dividendo passado não é necessariamente garantia de dividendo futuro e é um erro que muita gente comete. Próxima pergunta. Mordomo, por onde começo? Ótimo! Essa é a pergunta que a gente mais recebe, pessoal, porque as pessoas querem saber como começar, e é importante saber como começar. E por onde você começa? Começa pelo começo. Começa conhecendo o seu perfil, avaliando quais são as possibilidades e investindo de acordo com o que você planejou. O planejamento é importantíssimo. Metas de curto, longo e médio prazo. Para curto prazo, geralmente só renda fixa. Para médio prazo, você pode começar a botar um pouquinho ali de ações, fundos imobiliários. Para o longo prazo, você pode fazer o que você quiser. Afinal de contas, o longo prazo te protege. Desde que você saiba o que está fazendo, aguente os solavancos e a volatilidade e espere o tempo certo de comprar e de vender. Afinal de contas, é para isso que você investe, para comprar boas empresas a bons preços e ganhar muito lá no futuro. E vamos lá para a nossa última pergunta. A Letícia pergunta: o mordomo tem telefone? Letícia, eu sou um mordomo sério e casado com você. Gostou do nosso quadro Pergunte ao Mordomo? Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar aqui o que você achou, se gostou do formato e se você quer saber de alguma coisa, quer deixar pergunta, já deixa lá nos comentários que a gente vai ter um prazer de ajudar você, de responder. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de marcar o sininho, de se inscrever e olhar tudo que a gente está fazendo aqui no canal Seu Mordomo Financeiro. Análises do Alexandre, análises minha, comentários nossos, trazendo aqui todos os dias para você muita informação, muito conteúdo valioso, tenho certeza. E até o nosso próximo vídeo.